E aí, gente, era iniciar isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre teleportação quântica e se ela é mais rápida do que a luz, se é possível que ela seja mais rápida do que a luz. E já dando a conclusão no final, é que não é, que isso viola algumas regras aí da relatividade de Einstein. E esse é o nosso foco aqui, né? Antes de tudo, a gente já fez um podcast que era sobre a história da computação quântica. Então, depois desse, ou até antes, é bom que você veja, se você não conhece o tema. Fala quais os principais papers, desde Stephen Wizard e tal. Depois disso, tem outro também sobre quanto Machine Learning também tem a ver com o tema. Talvez possa ajudar. Creio que tirando esses, acho que não tem nenhum outro que fale sobre isso, né? Então, primeiro, o que é... Assim, eu vou meio que pular, explicar o que é computação quântica, porque eu já falei dos que eu citei. Então, eu não vou me repetir por motivos óbvios aqui, né? Então, eu vou assumir que você já sabe já o que é. Então, o que é teleportação quântica em si, né? Então, uma forma de comunicação que foi primeiro experimentada, né? Em 1993, por Charles Bennett e as pessoas, né? Laboratório, que é uma forma que você pega dois pares de qubits, que a gente chama de pares EPR, né? Ou IPR. Então, tem uma distância, né? Pode ser 10 quilômetros, 5, não importa. Já foi feito nas Canary Islands, Ilhas do Canário, por 143 quilômetros. Com vários colaboradores aí da China, Europa, parece. Então, como que funciona? Então, não é uma teleportação na prática. Isso é um termo apenas. É, você tem dois é, vamos supor que no caso a gente tá falando de dois qubits, né? Qubits é a unidade de informação da computação quântica. Que também representa bits. Como que representa bits, zeros e uns? É com a função de onda das partículas, né? No caso, fótons. Então, os fótons eles podem estar para cima, para baixo, para o lado, enfim. Eles podem ter rotações que elas são ortogonais, né? Sempre o outro par dele que está entrelaçado com ele. Então tem duas partículas, elas estão entrelaçadas. Sempre que uma dá para cima, a outra dá ao contrário. Sempre que uma dá para baixo, a outra dá ao contrário. É, são estados ortogonais, né? E isso permite que seja representado zeros e uns, porque zeros e uns é exatamente isso. É o contrário sempre, né? Então, quando um qubit está na diagonal, a rotação, o outro qubit vai ser o contrário daquela diagonal, né? A posição contrária, se fosse uma setinha, né? É literalmente isso. Rotação quântica é isso, né? Você usa a rotação das partículas para representar zeros e uns. É, nesse caso aqui, quer mandar uma informação, pode ser uma imagem de um gato, né? Um cachorro, de um do Batman. Mandar uma imagem que é pixels, né? Elas também são representadas em zeros e uns, de forma hexadecimal e em assembly. Depois em programação, você pode dizer que a programação do próprio software vai, que no caso é o Windows ou Linux, o sistema operacional, né? Ela vai computar essa representação em zeros e uns, em hexadecimal, em assembly, para depois, no fim, provavelmente com C, né? Normalmente é a linguagem para esse tipo de coisa, representar com algum tipo de software dentro do sistema operacional, a imagem, né? Mas são zeros e uns, né? Então você está representando assim, só que no caso usando uma forma diferente de hardware. É a única coisa que muda. A informação é a mesma, é a mesma sequência de bits, zeros e uns, mas a forma de mandar e de armazenar isso é diferente. Embora, no momento, o armazenamento disso seria classicamente, né? Tem a parte clássica e quântica juntas, né? Normalmente a parte de análise da imagem seria clássica. Aqui, no caso, é mais o envio. Como que pode ser feito? Pode ser feito por fibra óptica ou laser. Então, você literalmente pega esses qubits, essas unidades de informação, as rotações da função de onda desse sistema, que está sendo gerada para representar aquela imagem.
em zeros e uns, e você quer passar de um lado para o outro. No caso, por exemplo, nas Ilhas dos Canários, tá na descrição do paper, é de um ponto para outro, de uma ilha para outra, com laser ou com fibra óptica. Feito isso, tem uma coisa chamada nesse tema. Vamos supor que alguém quisesse interceptar essa comunicação. Tem um teorema que foi proposto por Wouters e Zurich, 1900 e bolinha, na descrição do paper, que propôs o que chama teorema da não clonagem, né? Que é impossível você clonar informação em qubits. Então, no caso, se alguém interceptar essa mensagem, coletar essa mensagem, ela vai ver tudo embaralhado. Porque o problema é que, vamos supor que a sequência de zeros e uns, e os estados do sistema, que são as rotações, quando alguém tenta interceptar isso, ele vai receber, às vezes, o contrário do que deveria. Porque esses qubits, né, quando você vai interceptar a mensagem, ela não vai ser uma informação que estava antes, né? No caso, esses qubits podem estar em superposição de partículas, né? Então eles podem dar um resultado contrário do que você queria. Então, às vezes, de repente, alguns qubits vão dar a informação correta. Então aqui era 0, aqui era 1, 0, 0. Mas outros não. Você vai ter que preencher as lacunas. No fim, a informação vai ser perdida. Somente se a gente tá falando de uma informação que é grande. Então, no geral, é impossível clonar. Tem formas aí, tem artigos que tentam mostrar formas de conseguir interceptar a mensagem e ler. Só que não é clonar, não é clonar aqui. Não é que nem, por exemplo, você tá digitando um login de senha no Facebook, usando um roteador no shopping que é público. Um hacker hackeia esse roteador, e aí, usando o Ethercap ou Wireshark, hackeia entre aspas. E aí, ele vê a senha que você está digitando porque o site não tinha proteção, né? Se o site, por exemplo, não tiver com aquele cadeadinho verde do HTTPS, quer dizer que é inseguro, né? Então alguém pode ver os seus dados em trânsito de login, né? E ver o que você está fazendo. Então, por isso que é importante isso, né? Criptografia que protege a sua comunicação. Porque se não tiver com isso, todo mundo que digita login e senha, o hacker vai conseguir ver o que está digitando facilmente. Nesse caso, quando tem a criptografia, vai estar embaralhado. Nesse caso, a própria criptografia é a natureza, no caso. A própria forma de envio não está sendo mais enviada de forma clássica. Se fosse enviada de forma clássica, mesmo com criptografia, talvez com criptografia não. Sem criptografia ia ser hackeado, que nem no caso do roteador que você entrou no site. Estava livre, um roteador sem senha. E aí foi hackeado. No caso da computação quântica, não. Que, nesse caso, esses qubits interpretados de um lado para o outro, mesmo que a informação seja interceptada, os estados dos qubits não vão ser o mesmo. Essa informação, né? E essa parte de teleportação, como que funciona na prática? Não é teleportação de verdade, né? É só uma palavra. Tem até uma palavra que Charles Band fala que é no grego, que tem a ver com isso daqui, né? Mas na verdade é o que é chamado de quantum tomography, né? Tomografia quântica, né? Seria você reconstruir, tendo a chave de acesso, né? Essa informação. Você reconstrói a informação que foi enviada de Addis até Bob, né? De uma ilha para outra. E aí você vai ter a imagem de um gato ou cachorro igualzinho, né? Uma mensagem, enfim. Então uma reconstrução, você reconstrói os estados daquele sistema. No caso, um hacker não poderia fazer isso. Usando o quantum tomography, né? É uma forma matricial de você recuperar e representar esses dados, né? Então, na prática não é teleportação, né? Seria uma reconstrução da informação.
Não uma teleportação, uma reconstrução da informação. Que é chamada de quantum tomography, né? Então, é isso que é teleportação quântica. Em si é uma forma de comunicação, né? Você pode enviar mensagem de um lado para o outro. Com a questão que você tem uma criptografia, entre aspas, uma criptografia natural, que não permite um hacker a praticar um man in the middle, né? Que é o nome desse ataque. Que você tenta. Duas pessoas estão mandando mensagem pro outro. Você quer interceptar e ver o que elas estão falando, né? Então, o teorema da não clonagem não permite você clonar esses estados, por isso eles são preservados, né? E a teleportação quântica permite que você envie esses estados entre qubits que estão interligados por entrelaçamento quântico, né? Então eles têm que estar com entrelaçamento quântico. Entanglement. O que é entanglement? É que nem eu falei antes, duas partículas interligadas, elas alteram o estado da uma da outra de forma, entre aspas, instantânea, né? E qual que era a questão? Até eu vi isso num documentário há muito tempo atrás. Eu creio que era o Michio Kaku falando. Que é o tema desse podcast, né? Que eu só dou a introdução básica do tema, né? Beleza, é uma forma de comunicação. Pode ser usado pra internet no futuro, outras coisas que a gente pode falar em outro episódio. Mas a questão aqui é o que é chamado de comunicação superlúmica. Que computação superlúmica? Sempre vamos ver se a superlúmica tem a ver com mais rápido do que a luz. Então, é a possibilidade de enviar uma informação mais rápido do que a luz. Então, por exemplo, tem uma sonda perto de Plutão, já foi enviada para lá, por exemplo, para tirar foto. Você quer enviar a mensagem, ela vai com velocidade que obviamente não é mais rápida do que a luz, provavelmente ondas de rádio, e demora para chegar lá, né? Não sei quanto tempo, mas demora. Agora imagine se você pudesse enviar mensagem mais rápido do que a luz. Você poderia enviar instantaneamente para aquela máquina que ela tem que fazer. Você poderia enviar para um astronauta que estivesse distante, vamos supor, em outra parte do sistema solar. Vamos supor que estivesse fora do sistema solar, você conseguiria se comunicar com ele extremamente rápido. Pegar essa informação instantaneamente. Então seria uma forma de comunicação que é mais rápida do que a luz. Ela não é útil, talvez. Talvez seja útil na Terra, mas é mais pra parte espacial, na minha opinião. A questão, é possível? Tem pessoas que creem que é possível. E tem pessoas que creem que não é possível. Tem artigos aqui embaixo que dizem que é possível. Na minha opinião, estão incorretos, né? E tem artigos que dizem que. Tem que dizem que é possível. No caso, eu não acredito nisso. Tem os que contrariam eles, que dizem que não é possível. Na minha opinião, não é possível. É uma das razões. E uma das razões centrais é o teorema da não clonagem. Então, vamos supor que você quer comunicar instantaneamente. Segundo essa teoria, se fosse possível, eu poderia me comunicar daqui da Terra com uma pessoa em outra galáxia instantaneamente, né? Sem nenhum custo. Se os qubits estivessem entrelaçados, se as partículas estivessem entrelaçadas, né, de comunicação, poderia conversar com alguém em Andrômeda, em Órion, nos anéis de Órion, tá citado na Bíblia, né? Poderia comunicar com as pessoas lá perto instantaneamente, né? Sem nenhum custo, sem nenhum tempo necessário, nenhuma energia a mais para que isso fosse feito. Então, isso poderia ser feito se o teorema da não clonagem não existisse. Se não existisse o teorema da não clonagem, seria possível que eu copiasse esses dados em trânsito enquanto eles estavam sendo encaminhados. E vamos supor que vai ser por laser. Vamos supor que alguma. Não, vamos supor que tem uma estação no meio. Vamos supor que eu tô entre A e B. Alguém aqui na Terra e alguém
na galáxia de Andrômeda. Vamos supor que os dois ao mesmo tempo mandam a mensagem através de laser. Vamos supor que eles têm essa tecnologia para mandar tão longe. E eu intercepto a mensagem dele, que eu quero copiar. Pode ser uma imagem, pode ser qualquer coisa. Uma mensagem, pode ser um filme, enfim. Eu intercepto essa mensagem no caminho dela. E aí eu copio essa mensagem que eu interceptei. E vamos supor que eu tô mandando na velocidade da luz, né? Tô usando luz pra propagar isso daí. Não é mais rápido, mas é a mesma velocidade. Mas se os dois são lançados ao mesmo tempo, você concorda que eles vão se encontrar mais rápido do que o caminho inteiro que eles vão percorrer. Porque eles vão se encontrar na metade do caminho. No, entre A e B vai ser 1/2 o local onde eles vão se encontrar. Sendo atirados ao mesmo tempo. Lembrando em conta que não tenha nenhuma interferência nesse contexto. Vai ter, né? Eles se encontram e aí eu consigo copiar essa mensagem. E aí, como de repente vamos supor que essa mensagem chegou em um mês, vamos supor, de um lado pro outro. Em um mês elas se encontraram. O outro mês que levaria seria 2 meses o todo pra a minha formação percorrer sem isso, né? Vamos supor que eu quero. Vamos supor que esquece tudo. Vamos supor que eu só quero mandar a informação de A até B direto, aí no caso seria 2 meses. Os dois tentarem enviar a informação ao mesmo tempo. Vai ser um mês pra se encontrarem. E aí, no caso, Bob copiar a informação de Ares. Só que qual é o problema? Não dá pra copiar a informação. Então, se o teorema da clonagem não existisse nesse contexto, não seria possível comunicação mais rápida do que a luz, porque você acabaria usando a própria mensagem que foi enviada por luz, por laser. Lembrando que você mede a função de onda para criar a mensagem. Para mensurar essa mensagem e ter ela mais rápido do que normal. Esse é só um exemplo ilustrativo, né? Talvez o exemplo que eu dei não é fisicamente tão possível. É só um exemplo. Qual é a questão? Se o teorema da não clonagem não existisse, talvez seria possível comunicação mais rápida que a luz. Qual é o problema? Existe. E ele invalida essa opção. Então, tudo que eu falei não vale, porque o teorema da não clonagem existe. Então, no caso, não funciona, né? Qual é a questão que os autores como o Engelfert 1985, tá na descrição o paper, e o Data et al. 988, são artigos que falam a favor da comunicação superlúmica, violando a causalidade, né? Então, especificamente, eles falam que você poderia atingir isso de uma forma. Esqueci tudo que eu disse antes, de uma forma instantânea. No caso, você violaria a relatividade de Einstein, porque na relatividade de Einstein nenhuma informação pode ser mais rápida que a luz, propagada mais rápido que a luz. Então é um limite para a velocidade de qualquer tipo de informação que você queira enviar, seja a luz de uma estrela ou a luz de um planeta. Todos os corpos celestes eles têm um brilho relativo à sua energia propagada, né? E no caso, esses dois artigos eles tentam mostrar que viola a causalidade, que é, que no caso seria possível isso seria possível no geral você vamos supor que você tem um espaço X, um espaço X e um espaço Y, que é o pontos A e B. Nesse espaço X você tem uma partícula, você quer mandar ela de X até Y. E se você considerar que no caso de entanglement, você tem a não causalidade.
que é não causalidade? Não causalidade não. Não localidade. O que é localidade, né? Ou locality em inglês. Por exemplo, você tem uma nave, você vai de A até B. Ponto. Você vai de A até B, você tem que ir todo o trajetório. Você não tem nenhuma forma de ir mais rápido do que a luz, mesmo se você atingisse essa velocidade, porque no caso não seria possível você ir além do que o limite imposto por Deus no universo, né? Porém, na não localidade, a não localidade permitiria, né, que você fosse de um ponto para outro instantaneamente. Não localidade tem a ver com isso. É algo que não é dependente de um espaço local. Ele pode ir de um ponto para outro de uma forma diferente do que a gente vê na localidade. Que é o que entanglement seria, né? Porque muito do problema, e até porque Einstein chamava de entanglement de spooky action at distance, né? Ação estranha à distância. É porque você tá com uma partícula na Terra, interligada com uma na Lua. As duas vão se comunicar instantaneamente, porque a palavra instantâneo, ela vem com, obviamente, mais rápido que a luz, né? Porque a luz não é instantânea, ela demora um tempo para chegar no lugar. A luz do sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Como que você vai falar que poderia ser instantâneo? Então, é estranho, no mínimo. E um dos autores vai dizer, por exemplo, que isso violaria as leis da física é, quântica atual. O autor vai dizer que medições simultâneas com operadores não comutativos são proibidas na teoria quântica, né? Porque, por exemplo, no Data et al., eles estabeleceram assim, eles fizeram experimentos que eles usaram mixing, né? Que você mistura estados que são ortogonais e não ortogonais para fazer essa questão. Eles deram a probabilidade maior que zero de que, estatisticamente, esses qubits poderiam ter um comportamento não local, né? Então, eles poderiam fazer essa questão instantânea. Porém, essa questão de que você não pode medir operadores não comutativos, o que é não comutativo? Se você estudou um pouco de física quântica, você vai ter os creator operators, operadores de criação, os annihilator operators, que são de aniquilação. Normalmente vem com tipo uma cruz, os de aniquilação e os outros com normais, né? Também é tipo o contrário, tipo, por exemplo, uma função matricial A é igual a com a cruz. Então a mesma função, só que com a cruz uma cancela a outra. Uma é igual a outra. Não é que é igual literalmente. É igual literalmente, mas no sentido de ser um ser contra do outro. Tipo, mais um e menos um. Mais 9 e menos 9. É tipo números complexos. Você já estudou números complexos, você vai ver que tem o campo lá complexo. O campo cartesiano. Você tem lá, por exemplo, complexo de mais 2 vai ser 2 menos 2i. Você vai ter essa questão das rotações nesse campo complexo. De números complexos, né? Então, são. E tudo que comuta. Porque você tem um campo matricial, um set que comuta. Ele é chamado de abeliano. Que não comuta e não é abeliano. Então, eles sugeriram que. Aqui no caso que a violação principal seria essa questão de que você não pode medir operadores não comutativos e achar que você vai ter uma informação que é igual, né? Então, essa é uma das principais violações que eles citam, né? E que esse efeito da probabilidade ser maior que zero do artigo do Data et al. Que eles vão falar que esse erro não é
vai ter um erro específico nisso que não vai ser tão importante. Mas o outro paper que também na descrição vai tentar falar que na verdade é o contrário. Que esse erro é significativo, que o fato de a probabilidade aqui ser maior que zero de que essas partículas têm um efeito não local, que elas conseguem de um lugar para o outro automaticamente, é na verdade sem sentido. Que não importa qual ação seja tomada dessa partícula, que esteja numa região do espaço, essa probabilidade nunca vai ser igual a zero. Ela sempre vai ser maior que zero. Então isso não prova que você pode fazer algo ser mais rápido que a luz. Na prática, né? E outros pontos aí que ele falou relacionado a esse tema que mostra que você estaria violando uma regra específica da física quântica que não permitiria essa não causalidade nesse contexto. Violando uma coisa chamada charge conjugation, né? Que é normalmente chamada de CP, que é um grupo simétrico e abeliano. No caso, o que é um grupo simétrico? É as rotações, um grupo na matemática tem a ver com um espaço relacionado a possíveis operações matemáticas que você pode fazer. Um grupo simétrico é um grupo que é bom na física porque, tipo, é um grupo que é... Como eu posso dizer? Eles se cancelam, né? Tem uma palavra específica. Eles comutam, sim, eles são é um grupo simétrico. É um abeliano. Então, vamos supor que você quer fazer uma rotação de... Uma rotação... Vamos supor que é uma rotação tridimensional. Tem uma bola apontada para cima. Você quer rodar ela nesse campo tridimensional. E você vai descrever a rotação por números complexos. E vamos supor que você roda a bola 360 graus para o outro lado. E você depois vai dar outra rotação para a esquerda, depois para a direita. Sempre o ponto que você estava vai dar o contrário nesse contexto. Porque é tudo simétrico, é tudo alinhado, né? Então você estava apontando para a direita, você vira ela 180 graus para a esquerda. Enfim. Nesse contexto de charge conjugation, seria exatamente isso daí, não, um grupo simétrico abeliano. Um grupo que não permitiria operadores não comutativos, né? E é exatamente o que eles argumentavam ser um ponto específico para que a comunicação superlômica fosse possível, né? Instantânea e mais rápida do que a luz. Então, esse é o ponto. Os pontos certinhos mostram que isso não seria possível. Ele vai falar que, por exemplo, isso seria possível com uma partícula apenas, mas não campos relativísticos como um todo, né? Não poderia fazer isso em larga escala. Então, esse é um problema, né? Tem até um paper do Susskind que fala sobre isso, né? Que fala sobre, na verdade, um tema que eu vou falar em outro episódio. Qual que é o outro exemplo que poderia permitir compreender a questão superlúmica, né? Seria a teleportação quântica, o mesmo método que eu falei antes. Só que usando pontes de Einstein-Rosen, né? Então, conhecidas como buraco de minhoca, né? Mas é chamada de ponte de Einstein-Rosen. Que são dois... Que são uma ponte de Einstein-Rosen, né? São... Possivelmente isso talvez não exista, tá? Uma edição. Mas embora, tipo, o buraco negro também pensava que não existia, né? Mas... posteriormente foi visto que é verdade. Recentemente até uma foto foi tirada. Mas no momento não tem uma prova de ponte de Einstein-Rosen, que seria uma, dois buracos negros interligados que poderiam ter uma passagem de um pro outro. Aí qual que é a sugestão? Seria possível eu projetar um laser que vai de um buraco negro pro outro e passar essa informação, essa
essa informação de um lado pro outro deles. Vamos supor que ele tem uma distância bem grande, essa ponte. É uma distância enorme. Eu poderia passar essa informação de um lado pro outro dele. E essa informação trafegasse mais rápido que a luz se eu usasse essa questão. Será que pela grande gravidade, quantidade gravitacional ali, vamos supor que tá distorcendo o espaço-tempo e permitiria que meio que se dobrasse o espaço-tempo e passasse mais rápido ali. Não teria. É teórico isso daqui, tá? É porque a ponte de Einstein-Rosen é teórica. Então você não pode afirmar muito disso. Mas vamos supor que você joga o laser, vai de um lado pro outro. Primeiro, vai ter muita interferência. Outra coisa é que buracos negros são conhecidos por não deixar a luz escapar. Então, como que você poderia dizer que você vai chegar do outro lado? Com toda certeza. Então tem essa questão de você ter um escape relacionado a isso. E são pares IPR, né? Então são pares que são ligados por entanglement. Então, você tem que ter os dois lados interligados. Você tem que ter noção que vai ter interferência nessa comunicação. Você quer enviar a imagem de um gato pro lado pro outro. Vai ter interferência nessa comunicação. E tem até um paper só sobre isso. Normalmente as pessoas também associam um estado termal que é relativamente infinito nesse contexto. Tem um nome específico. Termo. É termo duplicado. Eu vou deixar na descrição. Que eu tô sem as notas aqui. Que lembrando que a gente tá escrevendo um livro recentemente. A gente não terminou ainda. Tá com 30 páginas. Mas vai ser publicado no fim do ano ou até metade desse ano. Sobre computação quântica, né? E tem um capítulo sobre isso. Sobre teleportação quântica em buracos de minhoca, né? Em pontes de Einstein-Rosen. E tem um termo específico, que eu esqueci o nome, vai deixar na descrição, que é relacionado a um estado termodinâmico que esses sistemas têm que estar para funcionar, né? Uma coisa de um lado pro outro. Teoricamente, né? Tudo isso aqui é teórico. Aí o que dizem que talvez seria possível, através disso, conseguir a comunicação superlúmica. No caso, ser mais rápido que a luz. O problema é que o próprio paper sugere que isso seria impossível. Caso seria impossível mesmo nesse contexto, mesmo com todas as condições que se use teleportação quântica e consiga comunicar mais rápido que a luz numa ponte de Einstein-Rosen, né? Por várias questões. Por várias questões seria bem difícil. Praticamente, né? Teoricamente talvez, mas não praticamente. Então, no geral, não tem como se comunicar mais rápido que a luz. É uma violação da relatividade, é uma violação da física quântica, é uma violação da física quântica relativística, e cada vez mais perdendo força. Então, é uma violação da causalidade e é uma violação da forma como o charge conjugation acontece, né? Como eu expliquei anteriormente. Então, os artigos estão na descrição. Eu ainda vou falar mais sobre esse tema especificamente no próximo podcast. E a gente vai falar só sobre post de Einstein-Rosen e a forma de comunicação possível usando elas. Lembrando que elas são teóricas, então muito disso não é especulação, mas é muito teórico, né? O que não é a parte que... Tirando essa ponte de Einstein-Rosen, vamos deixar de lado, buraco de minhoca, comunicação superlúmica usando teleportação quântica não existe, né? Não é possível por conta do teorema da não clonagem. Eu acho principalmente pela não clonagem, né? É impossível. E a não ser que você violasse a causalidade. E como alguns papers dizem, né? Mas eu prefiro ficar do lado mais sensato de que isso seria impossível no momento, né? Mas é isso. Até o próximo episódio.